A tia da minha noiva é a pior pessoa e arruinou meu pedido de casamento. Desculpa pelo post longo. Estou entediado durante as festas e preciso desabafar. Quero contar sobre a tia, 70 anos, da minha noiva, 32F, que é a pessoa mais terrível que já conheci. Um pouco de contexto: o pai da minha noiva e a tia dela são imigrantes que vieram para os Estados Unidos nos anos 80. Ser imigrante naquela época, em busca do sonho americano, não foi fácil, então dou mérito por deixarem suas famílias no país de origem para uma vida melhor. Eventualmente, conseguiram trazer os irmãos para cá, e agora todos vivem a 5 minutos de distância uns dos outros, na mesma cidade. Trabalharam muito para ser bem-sucedidos, mas isso gerou uma atitude horrível de orgulho e arrogância. Além disso, vindo de uma cultura onde o respeito é dado apenas por ser mais velho, isso só piora as coisas. O pai da minha noiva não gosta de mim por algum motivo e nunca fez esforço para me conhecer, mesmo quando eu trazia presentes ou bebidas para tentar quebrar o gelo. É louco, porque ele é conhecido como o tio legal na família, mas é frio e distante comigo. Já a tia é a matriarca da família, e seu poder está baseado no fato de dar dinheiro para os outros. Tudo sobre ela gira em torno de dinheiro, que é o padrão que ela usa para medir o valor das pessoas. Enfim, minha noiva e eu ficamos noivos este ano, depois de 10 anos juntos. Teríamos feito isso antes, mas eventos da vida prolongaram o momento, como a perda da mãe dela em 2020. Quando chegou a hora de pedir a mão dela em casamento, os primos disseram que eu precisaria pedir permissão ao pai dela e à tia como substituta da mãe falecida. Entendi e não tive problemas em seguir a tradição. Sem que minha então namorada soubesse, fui pedir ao pai dela primeiro. Preparei-me para um confronto, mas, para minha surpresa, ele só disse: "Se você acha que está pronto, vá em frente." Embora tenha achado que ele teria mais reação, foi mais tranquilo do que imaginei. Ótimo, pensei, vamos para a próxima etapa. Visitei a tia na casa dela alguns dias depois. Contei o que estava planejando e achei que teríamos uma conversa, mas acabou sendo uma sessão de 2 horas e 30 de críticas e humilhações. Ela me chamou de oportunista, disse que eu era um peso morto e que minha noiva era burra por estar comigo. Alegou que minha carreira era inútil, sou especialista em educação e estou no último ano do mestrado. Ela exigiu saber se minha noiva e eu tínhamos relações sexuais, ao que respondi que isso não era da conta dela, mas garanti que nunca pressionaria minha noiva nada que a deixasse desconfortável. Ela respondeu: 10 anos juntos e você nunca encostou nela? Isso faz de você um insulto homofóbico, ponto. Chamou outra tia que estava lá e disse: "Vem aqui. Esse cara está dizendo que está com minha sobrinha há 10 anos e nunca tocou nela. Que insulto homofóbico." Depois, exigiu acesso às minhas contas bancárias e ativos para avaliar se eu era digno, não para minha noiva, mas para ela. Ela também começou a falar mal da minha noiva e da mãe dela, dizendo que a mãe afastou minha noiva da família porque devia ser mentalmente incapaz. Disse que, por causa disso, minha noiva adquiriu hábitos ruins, como se relacionar comigo. Nesse ponto, eu estava fervendo. Aguentei as críticas a mim, mas falar da minha noiva e da mãe dela, que foi a única da família imediata a me aceitar, foi demais. Me segurei para não causar drama e estragar a surpresa para minha noiva, mas acho que não consegui esconder minha raiva porque a tia disse: "Por que seus olhos estão assim? Parecem cheios de más intenções. É por isso que você não serve para nossa família." Já tinha tido o suficiente. Encerrei a conversa dizendo que precisava ir. Antes de sair, disse a ela: "Mesmo que você não goste, eu ainda vou pedir sua sobrinha em casamento, e a decisão é dela no final das contas. Por favor, deixe que ela tenha a surpresa de eu fazer o pedido." E ela apenas respondeu: "Espero que ela tome a decisão certa e diga não." Adeus. Avançando para o dia antes do pedido, recebo uma mensagem de texto de um dos primos da minha noiva dizendo que a tia tinha me jogado debaixo do ônibus. Ela ligou para minha noiva para reclamar de outro parente, mas a conversa acabou se transformando em reclamações sobre mim e na revelação de que eu a havia visitado para pedir permissão. Fiquei furioso. Meses de planejamento, arruinados. Eu até tinha organizado para que alguns familiares do lado da mãe dela viessem de outro estado para estarem presentes
inapropriados e mentiras. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente nunca assumiu a responsabilidade por isso. A mãe de Jim Beck não apenas o apoiava, mas também projetava esse comportamento em Jim e se tornou extremamente controladora durante a adolescência dele. Ela assumia que ele faria as mesmas coisas apenas por ser homem e não o deixava assistir a filmes onde mulheres usavam roupas apertadas, nem mesmo desenhos animados. Aladdin era proibido por causa do visual da Jasmine, e chegou ao ponto de Happy Feet ser banido porque os pinguins se moviam de forma sensual. Jim também não podia ter Instagram ou Facebook até completar 18 anos por medo de que ele visse fotos inapropriadas. Essas mesmas restrições não se aplicavam à irmã dele. O primeiro relacionamento de Jim, que aconteceu quando ele tinha 18 anos, terminou porque a garota não suportava o quanto Beck era horrível. Beck castigou Jim, proibindo-o de vê-la por uma semana porque ele postou uma foto deles se beijando. Jim não teve escolha a não ser obedecer, pois não tinha condições financeiras de sair de casa e ainda estava no processo de perceber o quão extremo tudo aquilo era. Quando a garota terminou com ele, a mãe se recusou a admitir que teve qualquer culpa e simplesmente o ignorou enquanto ele lidava com uma depressão severa por vários meses. Mais tarde, ela ainda disse que ele tinha magoado a família por passar muito tempo no quarto tentando processar tudo. Conheci Jim através do negócio da minha família. Nos tornamos melhores amigos e depois nos apaixonamos. Ele me ajudou a escapar de abusos e a conquistar minha independência. Essa é outra história, e estamos juntos desde então. Quando conheci a família dele, Beck não foi tão dura comigo quanto foi com a primeira namorada dele, mas ainda assim foi ruim. Ela criticava cada movimento meu, sempre pelas costas. Eu falava demais, ou não falava o suficiente, não fazia contato visual suficiente, não parecia estar ouvindo, sempre havia um problema. Quando Jim tentava me defender, ela simplesmente o ignorava e insistia que estava certa. Se ele tentava explicar que ela me deixava nervosa, ela ficava ofendida, dizendo que não estava fazendo nada para me deixar nervosa. Eu só queria agir como se fosse minha própria mãe. O maior problema dela era com minhas roupas. Beck é extremamente exigente sobre como as mulheres deveriam se vestir, especialmente mulheres com curvas. Eu não podia usar nada abaixo da linha do colarinho na casa dela porque, segundo ela, estaria tentando o marido dela, que estava lutando contra tentações. Tenho um corpo curvilíneo, com busto grande e quadris largos, e ela não gostava particularmente que Jim tivesse escolhido uma garota com curvas. Meu traseiro em leggings era um problema, mas também zombavam de mim por usar saias, algo que eu realmente gosto. Tenho uma condição de dor crônica que torna jeans muito desconfortáveis de usar, então muitas vezes eu ficava sem saber o que eles esperavam de mim. Claro que eu me vestia como queria fora da casa dela, mas Beck via minhas fotos no Facebook e reclamava. Pensei em desfazer amizade com ela na rede social, mas isso causaria tanto conflito que eu não queria colocar Jim nessa situação. Ele já estava lidando com o tratamento ruim da irmã, a postura autoritária do pai e tentando equilibrar a faculdade com um segundo emprego para poder sair de casa. Eu só queria minimizar o drama até conseguirmos um lugar juntos. Também começamos a perceber que as regras dela eram muito inconsistentes. A irmã de Jim, Cindy, usava roupas que eu definitivamente não poderia usar na casa de Beck. Beck justificava dizendo que era porque Cindy era mais magra e menor. Isso deixou claro que o problema dela nem era com o estilo das minhas roupas, mas com o meu corpo, o que me deixou muito desconfortável. Roupas são uma coisa, mas eu não posso mudar o tamanho e a forma dos meus quadris e seios. Avançando um pouco no tempo, Cindy começou a namorar um cara. Achamos que ele passaria pelo mesmo que Jim e eu passamos ao ser apresentado à família, mas não foi o caso. Beck ficou completamente encantada com o namorado de Cindy, o recebeu de braços abertos. Inventou apelidos fofos para ele e literalmente ficava olhando para ele enquanto estávamos sentados à mesa. Jim e eu achamos que ela estava vivendo vicariamente através de Cindy, ou que simplesmente gostava mais dele, já que sempre demonstrou preferir Cindy a Jim. Ela nunca gostou de nenhuma garota com quem Jim se interessou, mas adorava o namorado de Cindy. Outro detalhe, Beck tinha problemas com tudo em relação a mim, mas o namorado de Cindy era de uma religião diferente da dela. Considerando todas as opiniões e visões de Beck, isso deveria ser um grande problema, mas ela parecia não se importar nem um pouco. Jim ficou muito magoado com a diferença de tratamento. Nós não podíamos fazer nada além de dar as mãos perto deles. Se nos abraçássemos ou colocássemos os braços um ao redor do outro, Beck reclamava e dizia que precisávamos agir como amigos. Mas Cindy podia dar tapinhas no traseiro do namorado na cozinha, e Beck achava adorável. Isso, junto com outras pequenas coisas,
desenvolver o relacionamento com ele. Depois que nos mudamos, as coisas melhoraram. Víamos a família cerca de uma vez por mês ou nos feriados, em vez de todos os domingos. Todos pareciam genuinamente felizes em nos ver, por cerca de 2 meses. Cindy começou a agir de forma arrogante novamente, o pai de Jim voltou a ser autoritário demais, e Beck começou a pegar no meu pé novamente. Mas isso não foi muito longe antes de surgir um grande problema. Jim faz muito teatro, e nos envolvemos em uma produção de Macbeth. Jim era co-diretor e eu interpretava Lady Macbeth. Jim adora Shakespeare, e isso era muito importante para ele, mas o processo também foi muito estressante. Fomos encarregados de montar os figurinos de última hora, algo que não sabíamos que seria nossa responsabilidade. Nos disseram para conseguir um vestido vermelho formal e chamativo para eu usar na cena do banquete. Comprei o melhor que pude pagar, que ainda tinha uma saia cheia e não era de tecido barato e elástico. O vestido era de ombro a ombro e mostrava um pouco de decote. Perguntei a Jim se estava tudo bem, já que a mãe dele iria ao show. Ele disse, não me importo, eles já foram aos meus shows onde as garotas usavam roupas decotadas antes. Eles vão reclamar, mas eu não preciso planejar meu show em torno das opiniões dela. Usei o vestido, eles foram ao show, e saíram no intervalo. Todo o elenco ficou chocado. Eu usei o vestido por apenas 15 minutos, em um palco alto, a cerca de 9 metros de distância deles. Não era nada tão exagerado. Todos foram extremamente solidários com Jim, o que foi ótimo, mas sabíamos que a situação ainda não havia terminado. O fato de a mãe dele estar disposta a sair no meio de um espetáculo que Jim dirigiu, sabendo quanto o teatro significa para ele, me deixou perplexa. Quando ela ligou para ele alguns dias depois, estava cheia de justiça própria e acusações, chamando-o de mau namorado por me deixar subir ao palco daquele jeito, e afirmando que ele fez isso de propósito. Jim explicou que aquele era literalmente o melhor vestido que conseguimos encontrar, mas ela disse que não acreditava nele. Ele começou a apontar todas as inconsistências dela, como o fato de ela assistir a filmes como Titanic e Pearl Harbor porque gosta deles, e que ela nunca saía de outros eventos familiares, mesmo quando outras mulheres estavam usando roupas mais decotadas do que as minhas. Ficou claro que o problema era comigo. Ela começou a manipular e negar que tivesse dito certas coisas, afirmando que estava perfeitamente justificada em sair do espetáculo e que nós estávamos errados em ter um problema com isso. Ela disse que estávamos escolhendo nos ofender enquanto ela estava apenas falando a verdade. Jim respondeu dizendo que sim, eles saírem foi uma consequência de nossas ações, mas termos um problema foi uma consequência das ações deles, e que ela precisava se colocar no nosso lugar e assumir alguma responsabilidade. A conversa terminou sem nenhuma resolução. Alguns dias depois, encontrei um artigo muito bom sobre como a sociedade trata as mulheres quando os homens as olham de forma inadequada. O texto falava sobre como precisamos parar de transferir a vergonha para as mulheres e lembrar que até mesmo na Bíblia, Jesus disse para arrancar o próprio olho se você olha para uma mulher com pensamentos impuros, em vez de dizer para a mulher mudar de roupa. Compartilhei o artigo porque gostei. Então Beck apareceu furiosa publicamente na postagem, dizendo algo como, e a esposa machucada do homem que tem que vê-lo olhar para a mulher inapropriada? Por que ninguém se importa com ela? Respondi da forma mais educada possível, apontando que esse não era o tema do post em questão, e que existem muitos recursos para esposas de homens que enfrentam esses problemas. Terapia, grupos de apoio na igreja, etc. Enquanto isso, as mulheres que são objetificadas, muitas vezes sem nem saber, são culpadas. Ou, como no meu caso, são objetificadas independentemente de como se vestem. Já fui assediada no trabalho enquanto usava uma camisa polo preta. Beck continuou com um sermão crítico, e eu acabei perdendo a paciência. Disse a ela que estava cansada de suas críticas e que tenho todo o direito de compartilhar minha opinião sobre o assunto, considerando que ela faz isso o tempo todo e eu nunca a repreendo publicamente quando discordo. A discussão migrou para mensagens de texto, e trocamos algumas mensagens discutindo. O pai de Jim finalmente entrou na conversa com algumas mensagens desagradáveis, o que foi ousado, considerando que o comportamento dele causou todo esse problema na família e ele
avisou ou contou à família quando faria isso, exceto para sua avó que mora fora do estado. A família dele não disse nada, não entrou em contato nem nada. O que era normal, já que eles sempre se recusavam a reconhecer nosso aniversário de namoro ou qualquer marco menor do casal no passado. Pouco antes do Natal, Beck entrou em contato. Disse que um pacote havia sido entregue por engano na casa deles e alegremente convidou Jim para passar lá, dizendo que adorariam vê-lo. Isso deixou Jim ainda mais irritado, porque eles não só não reconheceram esse marco na vida dele e me ignoraram completamente, mas estavam agindo como se nada tivesse acontecido e as coisas pudessem voltar ao normal. Ele disse à mãe: "Não acho que seria uma boa ideia, já que eu não tive uma mudança de coração, ponto." Ela respondeu dizendo que não sabia do que ele estava falando e tentou reformular sua mensagem anterior de cortar contato. Ele a ignorou, já que a manipulação é um padrão para ela, e não há como conversar quando ela faz isso. Jim não respondeu e não se sente pronto para retomar contato, e eles também não disseram mais nada. Nosso casamento está marcado para outubro e os convites Save the Date serão enviados em março, então eles têm 3 meses para mudar de postura ou não serão convidados. Nenhum de nós realmente quer que eles estejam presentes. Para Jim, é um caso de amo, mas não gosto deles, e para mim, é pura antipatia. Mas claro, se eles mudarem de atitude, os convidaremos. No entanto, será necessário responsabilidade e aceitação de nossas visões diferentes, e sinceramente não vemos isso acontecendo. Obrigado por assistir até o final. Se possível, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!